Vidas negras importam. A volta da aula, Luana Levi. Ana tinha uma longa trajetória, jornada para ir à escola. Ônibus lotado, um velho para trás da menina. Atrás da menina? O que fazer? Essa matéria não foi ensinada na escola, talvez em casa. Paralisada, pensou em como administrar o nojo, o desespero e criou para si um mantra. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. A menina não teve tempo para pensar. Mas quanto cúmplice esse indivíduo tinha? Ninguém se sentiu responsável em ficar omisso diante de um assédio? Ninguém pensou que estavam normatizando, também estava abusando a menina? Instintivamente, a menina olhou para seu agressor, fechou a feição. Uma força descomunal que acabara de brotar a fez encarar aquele homem. Ao descer daquele ônibus, Ana entendeu que a força das suas mais velhas, ser forte, não era uma característica genética, nem uma escolha como supunha, e sim um item de sobrevivência. A volta da escola. Luana Levi. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Nós estamos no Notas de Escurecimento Gerações. A conversa de hoje eu ofereço para Rogério Adriano Silvestre, Ilma de Fátima, Maria Angélica Medeiros, Bárbara Inês, Gabriel Messias e Luana Levi. E aí, eu chamo para conversar com a gente Samira Calais. Salve, Samira, bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença, querida. Bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Plínio. Um prazerzão nesse escurecimento tão necessário. É uma honra estar aqui. Não, e receber você é interessante, e como eu falo agora, gravado. Há muito eu já queria chamar. É que não estava achando oportunidade, não estava conseguindo chamar, ainda bem que deu para a gente começar nesse nova jornada 2023. E aí, Samira, eu quero que você se apresente, por favor. Bom, eu sou Samira Calais, eu sou mineira de Conselheiro Lafayette, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, fica mais ou menos a 100 quilômetros de Belo Horizonte. E eu moro aqui em São Paulo desde 2011, né? Eu vim aqui trabalhar e foi aqui que eu me entendi, aqui que eu comecei a dar meus passos como escritora. Então, assim, para eu chegar e falar de, né, de tudo que acontece assim, comigo hoje, da minha trajetória hoje, eu preciso voltar lá em Lafayette, né, que eu sou de uma família de professoras. Todas as mulheres da minha família, minha mãe e as minhas tias, todas foram professoras. A gente fala que foi aquele primeiro rompimento de barreira assim, social e racial, né? Que geralmente é esse passo, são as mulheres da família sendo professoras, que conseguem assim, romper com aquele ciclo de pobreza ou de trabalho doméstico, né? Então, eu tive a sorte de nascer nessa família de mulheres professoras. E isso é muito enriquecedor, né, de pensar, porque desde muito pequenininha eu sempre fui muito estimulada a ler, a escrever. E assim, todas professoras de primário, né? Assim, minha mãe ela fez magistério e aí ela fez faculdade depois de mais velha, ela fez pedagogia depois de mais velha. Então, assim, a maior parte, né, é assim, só uma das minhas tias que fez faculdade mais jovem, mas todas fizeram depois de 35. Então, assim, é, eu vi dessa família, para mim foi uma coisa muito estimulante sempre, né? Então, desde pequenininha cresci com livros didáticos, né, rodeada, e também muita literatura, que minha mãe era uma pessoa
que era muito voraz de ler, adorava ler, sempre gostou de ler. E ela foi professora também de educação artística. Então, isso faz, né, com que esse interesse pelas artes ele venha cada vez mais, né? Então, eu estudei em escola pública até a minha quarta série, e depois disso eu fui para uma escola particular, que a minha mãe e minha tia, minha tia trabalhava lá, então tinha assim esquema de bolsa, meia bolsa e muito suor. Minha mãe conseguiu me colocar nessa escola lá em Lafayette, porque ela falava assim: ah, quero que minha filha voe para o mundo, que ela conquiste coisas altas, era sempre o que ela falava. E aí, como se pode imaginar, na minha escola eram muitas meninas brancas, então, assim, eu sou filha de um casamento interracial, né? Então, eu ainda tenho essa passabilidade que as pessoas de pele mais clara têm, mas ainda assim, lá naquele lugar, era um lugar que eu sentia que eu não fazia parte daquilo, né? Então, eu tive sempre que brigar muito para conseguir meu espaço. Então, eu sempre tentei ser a melhor aluna da sala, sempre tentei ser a melhor no vôlei, sempre tentei ser a melhor no que eu fazia. E isso é muito ruim, né, Plínio? Porque a gente acaba carregando uma carga muito grande nas nossas costas, né? Dessa coisa de querer sempre a perfeição o tempo todo, né? A gente não poder só viver ali a nossa infância, a nossa adolescência do jeito que for, né? Então, mas O ser negro, né? O se manter negro passa por isso, né? De você tem que estar em top, você tem que você se exige top, exatamente. você se exige top, então é terrível. Porque quando qualquer coisa que você fala, mas como essa história toda? E aí eu fico imaginando que devia ter um agravante, porque sua tia era professora lá, então qualquer coisa que você fizesse, mas você é sobrinha da professora. E isso também é outro peso que tem, assim, né? Outro peso. E na escola pública que eu estudava, minha mãe era professora. Pior, 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 pior. Então, Mas assim, ela nunca quis me dar aula, sabia? Ela ia me dar aula um ano, que tinha dado lá, acho que na terceira série, que ela ia ser minha professora, mas ela falou assim: não, eu vou trocar e vou deixar outra professora, que eu não quero dar aula para Samira. não, porque não tem distanciamento crítico, né? Porque não, É, ia ser o inferno para ela e para você, porque você é, imagina, assim, né? Você imagina, assim. Porque eu acho isso muito interessante, essa vivência de filhos, negros filhos de professores, é essa palavra, assim, porque eu também sou, meus pais eram professores, que né? legal. E aí, meu pai foi diretor também, então, duas coisas. Não estudávamos nem com a minha mãe e nem na escola que ela dava aula. E nem na escola que meu pai era diretor. Então, sabe assim, Já diminui as possibilidades, né? mas assim, os professores é minúsculo, né? Irmão, essa coisa toda, então sempre sabia que eu era filho do diretor de tal lugar, É, meu irmão. Então, esse era um peso, assim. Porque o diretor não ia dar falar para o meu pai, ia falar, vou falar com meu amigo, seu pai é seu amigo. Então era terrível essa ameaça, era terrível, assim. ai, muito bom. E lá na minha cidade, é muito engraçado, porque a minha mãe, ela faleceu faz 5 anos, né? Mas quando ela era viva, andava na rua, assim, minha tia, que também já faleceu, parecia que eram as vereadoras da cidade, né? Porque já tinha dado aula para todo mundo, porque cada uma dava aula numa escola, ou, por exemplo, minha mãe já deu aula em várias escolas, né? Até em cidades perto, então andava na rua, assim, pareciam as vereadoras lá de Lafayette. É, é aquilo, assim. Minha irmã é professora aqui numa cidade, em Póssuma, Santo André, foi professora. Uhum, Então ela tem aquela impressão que até eu vi assim, olha para o Carlos, não sabe se ele foi aluno, se é filho de aluno, se ele pai de uhum. aluno, o que ele é, mas sabe que ele Ou se teve conhece de outro lugar, né? de outro lugar. E isso é muito legal, isso é muito legal É, mesmo. Isso é muito é assim bacana. mesmo. Bom, aí com 17 anos, eu passei no vestibular na Universidade Federal de Viçosa e fui para lá fazer jornalismo e comunicação social. E aí me
muito deliciosos e também de muito aprendizado, assim. Porque, como eu disse, Plínio, eu sou, né, assim, de uma família interracial, né? Então, esse papo de ser negro, ele não existia na minha família. Então, assim, a vida toda eu cresci, assim, pensando assim, não sou branca, mas o que que será que eu sou? E aí, assim, nunca teve um papo de, assim, não é só quem é retinto que é negro, como que te tratam na rua, te seguem numa loja, te seguem no supermercado, sabe? Pergunta se você é vendedora da loja. Eu sempre falo isso. Gente, quando eu mudei para São Paulo, porque lá na Vaz todo mundo me conhecia, assim, é uma cidade pequena, né? Quando eu ia no comércio e tudo mais. Mas aqui em São Paulo, na primeira semana que eu estava aqui, eu entrava numa loja, vinha alguém atrás. Você trabalha aqui? Ai, quanto que tá tal coisa? Então, assim, essas coisas elas vão cair na ficha, né? E lá em Viçosa, quando eu estava fazendo faculdade, algumas coisas ajudaram assim para eu já começar a pensar nisso. Mas eu desenvolvi mesmo esse pensamento depois que eu mudei para cá e comecei a estudar e participar de grupos feministas, mas isso eu já conto daqui a pouquinho. Ah, eu tenho uma pergunta, assim, Diga, antes. Por que não professora? porque o quê? Por que não professora? Você acredita que todas as minhas tias falavam assim: não vai ser professor, Ah, tá, entendi. professor sofre demais. Entendi, entendi. Não, mas não foi por isso. É porque eu sempre tinha essa coisa de gostar de escrever. Eu fiz jornalismo porque eu gostava de escrever e porque eu sempre gostei muito de esporte. Olha só, eu queria ser jornalista esportiva. E aí eu fiz jornalismo pensando nisso, assim. Então, nunca também tive muita paciência para ensinar. Enfim, Eu via minha mãe, via minhas tias naquela paciência toda. Eu falava, gente, tem que ter muito dom para ser professora. não, isso é interessante. E isso passa também pela família de professores, esse problema viral passa. Seja qualquer coisa menos professor. Com você funcionou. Com a minha família, não, porque acabou minha irmã Não, sendo né? professora, meu irmão trabalhou com isso, eu não fui ser Sim. professor, mas trabalhei com educação, trabalho com educação, então não funcionou. Não Então. funcionou por quê? Porque, assim, ver essa questão da dificuldade, principalmente aqui em São Paulo, meus pais, eles viveram aquele auge de professores de fazenda e depois foram ser professores de... Estou falando mais de mim do que coisa, mas desculpa. Gosto, vamos. Porque Mas a história cruzou. cruzou. Mas e aí eles pegaram também um momento que professor era uma profissão nobre e, Uhum, e teve aquele momento que foi degringolou com o salário, com aquela uhum. história toda. Sim, Então aí era o momento que a gente estava despontando, escolhendo as coisas. Então era qualquer coisa menos professor, assim. sim. Mas ao mesmo tempo eles falavam dessa parte ruim do ser professor, mas falavam de uma forma muito boa, muito interessante. Lá em casa também. Então se discutia sobre educação e métodos, assim, meu pai ficava meio desafiando minha mãe desafiava meu pai, era muito interessante, assim, que anos depois, estudando pedagogia, eu falo, meu, onde eu vi isso na mesa da cozinha, sabe? Então, para mim Que essa legal. conversa de alguns princípios da pedagogia, ações e principalmente atividades, estratégias vieram muito da mesa da cozinha, no almoço no desafio do meu pai com a minha mãe desafiando. Para mim ficou assim. Sim, aí Que você legal tá, isso. você chegou em São Paulo, querida. Ainda não cheguei em São Paulo, ainda Tá, estou em tá Viçosa, Viçosa. tá Viçosa. Eu estou em Viçosa. Cheguei lá em 2006, me formei em 2009, com 21. Ainda fiz uma pós-graduação em BH, que era de rádio e TV, que também foi muito legal, muito divertida, conheci muita gente massa. E aí eu vim para São Paulo, assim, antes de eu vir para São Paulo, eu tentei assim algumas vezes conseguir alguma coisa, algum emprego de jornalista mesmo, trabalhar em redação, porque eu acabei trabalhando em redação lá no estágio e eu ganhava R$ 100 no meu estágio. Eu acho muito engraçado pensar isso, porque a vida lá em Viçosa era muito barata. E eu ganhava R$ 100 no estágio, eu pensava, hoje em dia eu penso assim, gente, que loucura, né? Mas a vida lá era tão barata, a gente não gastava com nada, né?
não gastava com a universidade, almoçava no RU, o aluguel era super barato, mas ainda assim eu acho um absurdo. sim, E aí eu procurei alguns empregos, cheguei a fazer algumas entrevistas e tal. E o lugar mais perto que eu tive de trabalhar com jornalismo esportivo foi aqui em São Paulo, que eu fiz uma entrevista com um cara, um figurão do jornalismo. Eu não vou falar o nome, mas eu sofri um assédio dele. E nesse momento eu falei, eu não quero trabalhar com jornalismo esportivo. Eu vou para outra, eu já sei que é isso que vai me esperar. E aí eu acabei indo para o mundo empresarial, Plínio. Eu comecei a trabalhar de analista de comunicação, né? Que não deixava de ser comunicóloga, fazendo comunicação interna para a empresa. Então eu fiquei sim. por muitos anos fazendo isso da minha vida, sabe? E foi assim que eu vim para São Paulo, que daí eu consegui um emprego aqui. Aí eu vim para cá para trabalhar nesse emprego e fiquei nessa empresa por bastante tempo. E quando eu mudei para cá, daí eu comecei a frequentar alguns grupos de feministas, alguns grupos marxistas e tal. E aí, num deles, que era no Põe Rosas, que é um grupo feminista muito legal que eu participava, em algumas reuniões as meninas falavam assim: ah, porque aí a Samira, como mulher negra, daí eu, é de mim que estão falando? Será, gente? Estão falando de mim? Daí daqui a pouquinho, não, Samira, você com a sua experiência como mulher negra, daí eu, tá, acho que é de mim. Daí que eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a entender o que que era o colorismo, toda essa gama que a gente tem e como que a gente tentar apagar essas pessoas e tentar empurrar essas pessoas para a branquitude, sendo que esse lugar não pertence a elas, não pertence a nós, né? Então, assim, foi nesse momento que começou a mesmo despertar isso em mim. E aí eu fui que fui. Daí eu também conheci. Aí, paralelamente, conheci o Cadernos Negros, e daí, depois de uns anos, eu fui publicar no Cadernos Negros, uma coisa que eu também nunca imaginei na minha vida. E a minha vida como escritora e o meu entendimento como mulher negra, ele foi meio paralelo, sabe, Plínio? Ele foi meio junto. É muito, muito, muito legal. Continue. Eu já vou querer que você declame alguma coisa, por favor. Ah, então vamos de Cadernos Negros, Lógico, principalmente né? fazer uma Já que eu falei. homenagem, por favor. Você chamou no terreiro, por favor. Então, eu nunca, nunca, nunca imaginei na minha vida que eu ia publicar no Cadernos Negros. E foi o primeiro lugar que eu publiquei. E eu acho que isso acontece com muita gente, né, Plínio? Eu falo sempre para a Esmeralda, que é. Daqui a pouco eu falo do Flores, mas Sim, hoje eu chamo Esmeralda de amiga, ainda é uma coisa assim, meio não é? nonsense para Né, mim. vamos dividir uma fofoca com um tricô, né? Vamos. É um absurdo isso, né? A Esmeralda, né? Tá podendo fazer uma coisa, né? Você vai contar que você está fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ela, querida, que quando eu não dormi quando eu soube que ela ia fazer a oficina, sabe assim? Eu vou fazer uma oficina, a Esmeralda vai estar lá, né? Isso foi muito. Sim. Então, é uma coisa de estar próximo desses nossos ídolos, né? Eu já li o É, Caderno Negro, é emocionante, é emocionante, assim. É é muito legal, né? E a forma como ela mantém, assim, como ela luta, né, para manter a literatura negro-brasileira em né? pé e Em pé. potente, né? Ai, para mim, Esmeralda é de uma Não, potência assim, que não, eu não todos, consigo todos nem. eles são, mas essa é a Esmeralda é uma É, coisa que eu sempre penso que bom a gente estar podendo falar da Esmeralda. Já teve aqui, a gente já conversou, já fizemos, né? Até uma quizumba com vocês aqui, mas é já. muito interessante, assim, advoga uma ideia de a gente, sabe, Esmeralda merece muito, merece mais, assim, merece E até ela foi a homenageada da Feira Literária do Noroeste, né? Da Flino. E daí a gente fala assim, cara, que bom poder homenagear uma pessoa em vida, igual que elas fizeram, né, nessa feira literária. Porque eu acho que a Esmeralda, ela tem muito menos reconhecimento
do que Tem. ela deveria ter, Não, do que, né, do que ela merece, do que ela do que merece. ela merece. Do que ela merece, Exatamente. do que ela merece. Tem, isso é um fato. E que bom que estamos falando de Esmeralda, se ela estiver vendo, quando ela ver, estamos falando de Esmeralda, que é importante assim, a gente pensar em homenagear, falar, colocar, tá? Merece tudo isso, merece várias É, coisas, assim, pelo trabalho dessa literatura, ou de afro-brasileira, mas essa literatura de autoria negra, assim. Ela, o é, Márcio, está levando como culto, está em todos que tiveram antes, está levando essa literatura, é graças a ela que a gente está aqui. E exatamente, não é um fato. exatamente. Não dá para, não é, não, é. É Não, graças a ela. se não existisse Cadernos Negros, eu não existiria como ponto, assim, sabe? Digo os meus. É isso. E eu acho que muita gente, sabe, Plínio? Porque se for pensar, quantas pessoas que eu conheço que tiveram a primeira publicação no Cadernos Negros, né? E se não tivesse esse espaço, nem pensaria assim, nossa, eu posso? Não, eu posso Sim. publicar alguma coisa? Como assim, né? Uhum. Sim, não, você acha? Ah, tá, quem não Eu vai? Ah, não, escrevo umas coisas ali, guardo, tá ali no meu Exato. computador, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Por favor, Bom, querida. eu vou ler então, Plínio. Olha só que legal a gente falando sobre educação, sobre professoras, professores. Esse poema que eu vou ler, olha só que legal. Entraram em contato comigo de uma empresa de livros didáticos para perguntar se eu autorizava publicar meu poema num livro didático. E aí, acho que talvez ano que vem vai sair, mas assim, é muito, muito engraçado, porque falei, nossa, gente, sério? E aí, pediram uma foto minha para colocar com. Porque é aqueles quando tem questão, né? Que aí tem o enunciado e tem o poema e várias perguntas. E aí tem minha foto e uma mini bio e tal. Eu falei, cara, os alunos vão fazer chifrinho em mim, que delícia! Que sonho! Com certeza vão xingar. Vai, essa louca que veio escrever essa coisa que ninguém É, entende. vão botar bigodinho, fazer chifre, xingar, mas, cara, que delícia, né? Não, e outra questão muito interessante, e isso a gente deve perceber, porque você já é um. Temos outros pretos e pretas sendo pensados para esse exercício, essas questões todas, já vieram, já falaram aqui. Isso é muito interessante, mostra que estamos sendo lidos, precisamos É, ser mais, mas estamos sendo lidos. Mas é interessante, assim, além de homenagear as pessoas em vida, nós estamos sendo estudados em vida. Isso é muito interessante. que Isso é muito loucura, né? interessante. Tem alguém estudando, né? Samira Calais, como que ela é, né? Isso é muito legal, muito É legal. muito Parabéns. legal. Eu fiquei assim muito feliz quando rolou. Inclusive, eu preciso ver se foi o desse ano, vai ser o desse ano, né, desse ano letivo ou do ano que vem. Quando eu souber, eu te conto. Por favor. Bom, chama Rainha Moderna esse poema. Ela é uma rainha da dança, sentia seu corpo, enquanto o ritmo, entre suspiros, cheiros e hálitos. Ela é uma rainha do espelho, gostava do que via, amava suas curvas, o cabelo com tranças, cada vez mais coloridas. Ela é uma rainha. Nos fones de ouvido, escutava que as pretas mudam com a força da revolução. Ela é uma rainha. Já conhecia intelectuais negras, já tinha livros de cabeceira, lia poemas de amor preto e podia falar. Tem uma escritora favorita. Ela é uma rainha. Chegar até aqui, rainha, é o seu legado. Bacana, querida, bacana, bacana, bacana. Esse está no Cadernos Negros 43, que foi de poemas, que foi o último que eu participei. Do 44 eu acabei não participando, porque tinham várias. Foi quando eu lancei o meu livro, né? Então foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo e aí não rolou. Mas quem Uhum. sabe no próximo eu não vou também, né? Por favor, por favor. Continue. Aí foi publicado no Cadernos Negros. Aí eu comecei a sair em algumas antologias. A segunda foi uma do Mulherio das Letras de Portugal,
que eu até trouxe um poema, daqui a pouco a gente lê. Sim. E fui participando de várias antologias, né? Acabei saindo de novo no Cadernos 42, e a editora Fêminas já começou assim ser nossa parceira, minha é das Flores de Baobá, que eu já conto também, e aí acabaram saindo algumas coletâneas também pela editora Fêminas, Tá. como a Palavras Intervalo. Pretas e o Intervalo. Intervalo assim. Explica o que é editora fêmea. Não vamos jogar as coisas assim, porque, cara, Verdade, e Plínio. merecem, e mereceram, Verdade, merecem. verdade. A editora Fêminas é uma editora que publica só mulheres. Ela foi criada pela Sandra Regina, que é também uma poeta maravilhosa, e essa editora tão cuidadosa que pensou nessa editora que só publica mulheres. Então, são três selos, sendo que um dos selos é só para mulheres negras, que é o selo Dandaras, que é o selo que eu saí, tanto no meu livro individual, quanto nos livros, no Palavras Pretas, por exemplo, que é uma coletânea que saiu pela Fêminas, né? Então, hoje a Fêminas, além da Sandra, tem também a Catita como sócia, e também foi um super upgrade, assim, que as duas juntas são uma força gigantesca. Então, assim, a Fêminas é uma editora daqui de São Paulo, mas que publica mulheres também de todos os lugares, principalmente agora, depois da pandemia, que começou tudo a ficar online 100%, né? Começou-se a pensar em processos à distância e rolar mais tranquilo. Então, a Fêminas é isso. E eu acho que eu já vou aproveitar, já vou falar do Flores de Baobá, né, Plínio? Por favor, por favor. Vou explicar para o pessoal o que é o Flores de Baobá. Tá, vamos pensando assim, que alguém que está chegando agora, que vai assinar Tá. o canal, porque ele falou que quem está falando, Uhum. assina o canal, porque tem muitas outras conversas, inclusive tem pessoas. Catita, que ela citou, já conversamos aqui, foi uma das primeiras do primeiro ano. É, Catita a tentou Esmeralda. a Esmeralda, outras, né, que A ela vai Joyce falar, já veio. a Joyce, Benê. Então, Benê, Benê, ali. Benê, Benê tem carteira. Não, Benê ela manda, né? Ela manda, ela faz assim, ela é parceirona. Bora, 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 bora. Por Maravilhosa. favor, fale de flores. Então, em 2017 ou 18, agora memória tá meio devagar, a gente publicou o Cadernos Negros 41, que juntou 9 mulheres, 8 mulheres que publicaram lá e uma que foi avaliadora, que foi a Joyce. Como que isso surgiu? Depois ali que a gente estava, se conheceu, muitas de nós não se conheciam, muitas se conheciam, eu só conhecia as pessoas de nome, tipo, então cheguei assim, olha essas pessoas maravilhosas. A gente falou assim, vamos combinar de fazer uma união de mulheres dos cadernos negros, né? Pra gente se juntar, vendo o que vai dar. E aí acabou que nos juntamos primeiro, eu, Joia, Marli, Cláudia e Querida, por Zaine. gentileza, fala o nome completo de todas, por gentileza, para ficar gravado. Vamos falar o nome de todos. É porque a gente já teve uma formação e agora a gente tem outra. Então, Sim, eu tenho que falar com cuidado para eu não esquecer de ninguém. sim. Antes nós éramos Samira Calais, Joyce Aziza, Catita, Cláudia Valesca, Mari Vieira, Marli Aguiar e Zaine Lima. Éramos nós 7. E aí, a Esmeralda pediu para entrar no nosso grupo. Aí vocês falaram, vou pensar. Oi? Como Vou. assim? Repete? Tipo, não, Exatamente. tem alguma coisa errada. É. Esmeralda? Mesmo aquela? Só que aí ela trouxe a Benê junto. Ela falou assim, mas daí vai eu e vai a Benê. Aí a gente, pelo amor de Deus, venham. E aí entrou Esmeralda Ribeiro e Benedita Lopes. Então, fomos em 9 por muito tempo. E aí, assim, né? Tudo a coisa toda é muito
Dinâmica, acabou né? saindo, e a Marli também acabou saindo, e hoje somos em 7 mulheres, né? Então, é, aí a gente se juntou, começou a fazer oficinas de escrita na casa da Marli, e era muito legal, porque daí era aquele momento que a gente se encontrava, a gente se escrevia, a gente se cuidava, tanto que a gente sempre fala que o coletivo também é um lugar de cuidado, sabe? Que a gente cuida muito uma da outra, assim. Então, esses nossos encontros eram sempre muito ricos. E aí acabou saindo muita coisa dali e tal, e a gente falou, vamos lançar um livro. Isso antes da pandemia. Só que daí a pandemia veio e acabou assim adiando mas em breve teremos novidades, que eu ainda não posso contar muitos detalhes, mas em breve teremos, né, novidades. E daí o Flores nasceu assim, né? Nasceu dessa vontade de mulheres escritoras negras terem um lugar seguro para poder escreverem, terem um lugar para publicarem, terem um lugar para, né, para a gente ser quem a gente é mesmo, né? Porque os ambientes eles costumam ser muito hostis e dentro desses ambientes entre nós, eu acho que é muito importante a gente cuidar, né, umas das outras para a gente cada vez poder ser mais a gente, né? Então, o Flores de Baobá surgiu daí. E desde então a gente já fez muita coisa. A gente agora depois que a pandemia deu a caída, a gente começou a fazer evento, participar de sarau. Então, assim, quem quiser Baobá para o seu evento literário, Boa. Chame. a nossa agenda está aberta. Sim, sim, e estiveram na Flip ano passado, né, em novembro, que foi muito interessante lá. Isso. Aí foi a primeira, porque em 2019 eu fui na Flip pelo Cadernos Negros, né? Então foi eu e outras autoras de Cadernos Negros, e na Flip de 2019 foi o primeiro evento que as Flores de Baobá fizeram juntas. A gente não estava completa, faltavam algumas integrantes, a Joyce, a Cláudia e a Zaine. Não me lembro agora se a Zaine já tinha saído dessa época, mas eu acho que ainda não. Mas a gente não estava completa, mas a gente estava com grande parte do time lá. E foi a Sandra que fez, que mediou e que organizou esse evento que a gente participou na Flip de 2019, já como Flores de Baobá, né? Então, dali começou a parceria e, né, ficamos firmes juntas e não acabou mais. E aí, agora, em 2022, que a Flip volta presencial, nós fomos já como Flores de Baobá e fomos com a formação completa. Foram todas as integrantes, fizemos, né, diversos eventos lá na Casas Poéticas Negras, da Ângela Damasceno, que é um lugar incrível, incrível. E também na Casa Gueto, que é um lugar que teve de editoras independentes, também foi muito legal, muito interessante. Muitas rodas de conversa muito interessantes. Então, o Flores é isso, esse lugar de literatura e de afeto, né, que a gente tem. Beleza. Então, eu vou pedir um intervalo, querida, mas antes eu quero que você declame um poema seu, por favor. Tá, eu vou ler um que está nesse livro que eu disse que era uma coletânea que saiu lá em Portugal, que Uhum. era uma coletânea do Dia Internacional das Mulheres. E esse poema se chama Escute as Mulheres Negras. As mãos negras escrevem, falam sobre corpos que não valem, que não dormem, que não existem. As mãos negras buscam desesperadamente, nas curvas de cada letra, contar a história de um povo que morre e que sobrevive. As mãos negras escolhem palavras doces e lancinantes, que não sejam só dor, que não sejam só medo, que não sejam só morte. As mãos negras procuram olhos esperançosos de amor e desejo, fitando uma liberdade ainda distante e nua. As mãos negras contam que não são só corpos, nem ventre vazios, são resistência da mais pura poesia. As minhas mãos negras lutam, escrevo e vou continuar. Se preciso for, vou gritar.
enquanto houver folha, olho atento e coração aberto. Palavras negras importam. Escute as mulheres negras. Legal, querida, legal, 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 legal. Então, pedindo um intervalo para todas e todos. Importante lembrar de quem está aqui, está chegando, assinar o canal, que é importante, né? Assinar o canal, trazer as coisas, né? Fazer os comentários, fazer todas as coisas assim. E, né, essa nova sessão Griot, que a gente está trazendo pretas autoras, pretos autores, né, que graças a ele a gente está aqui, está podendo conversar e podendo falar. E quem a gente vai falar hoje, vai conversar, em cima bem dessa história de professoras, professores, é Antonieta de Barros. Quem é Antonieta de Barros? Ela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, no começo do século passado, 11 de junho de 1901. Filha de Catarina e Rodolfo de Barros. Órfã de pai, ela foi criada pela mãe, lavadeira, né? E que trabalhou muito tempo na casa da família do Nereu Ramos, que ele foi senador e até, né, foi presidente um tempo da República. Ela, aos 5 anos, ela foi alfabetizada, né, numa escola particular, e depois ela fez o primário também nessa escola. Porém, não teve como prosseguir, e ela tinha o sonho de ser educadora. E ela foi trabalhar com isso. E a exigência nesse momento, né, de, da educação, de estudar, de ser. Ela, além de professora, ela também foi cronista. Então, ela escreveu várias. Ela escrevia para vários jornais, né? A Semana, a Vida na Ilha, artigos, vários artigos. E ela teve os seus artigos compilados, né? Juntos com Farrapo de Ideias, né? Um volume chamado Farrapo de Ideias, que ela assinou com o pseudônimo de Maria da Ilha. Então, ela teve uma vida acadêmica e literária muito forte e muito potente. Mas entre várias ações, né, da Antonieta de Barro, além de ter grupos de discussões, promover saraus e outros negros, outros trabalhos que ela promoveu lá em Santa Catarina, ela foi uma das primeiras deputadas, né? Ela começou como suplente, uma deputada negra da Constituinte, né, de 38. E graças a Antonieta de Barros, e foi ela trouxe a ideia do dia 15 de outubro, o Dia dos Professores. Então, é essa comemoração do Dia dos Professores, que é um assunto que a gente falou bastante nessa nossa conversa, isso tudo foi graças a Antonieta de Barros. Faleceu, né? Infelizmente, faleceu nova, com 51 anos, lá em Florianópolis. E hoje ela é nome de escola, tem todo esse movimento. É uma, é uma autora que agora também está sendo resgatada, porque muitos, né, de Santa Catarina não conheciam, não sabiam quem é e quem era o que aconteceu com a Antonieta de Barros. E aí a gente está aqui trazendo uma lembrança, né, de quem foi Antonieta de Barros. Ela foi muito mais do que eu falei. Procure, né? Um site para sugerir para que você pesquise é o Literavo. E aí eu peço, deixe seus comentários, né? Falem. E aí vamos voltar a conversar com a Samira. Samira, por favor, venha, querida. Retorne. Oi, Plínio, você falando da Antonieta, eu me lembrei de uma mesa muito interessante que a gente participou lá na Flip, que se chamava Basta de Silenciamento, Autoras Negras de Ontem e Hoje. Porque como a Maria Firmina dos Reis foi homenageada da Flip esse ano, né, ano passado, 2022, essa mesa foi para pensar justamente nessas mulheres negras, escritoras, e que são silenciadas e que ninguém conhece, que ninguém lê, e que ninguém compra livros, né? Então, esse foi algo que a gente falou bastante na Flip desse ano, e é muito legal, muito importante trazer aqui também, né? Esse,
Sempre, resgatar esses sempre, nomes, né? sempre. Não, e se a gente for pensar nessa literatura de autoria negra, ou essa eu chamo de literatura negro-brasileira ou literatura afro-brasileira, um ponto de início é Esperança Garcia, é Maria Firmina e passa por, né? Passa por Antonieta de Barros, É, Ana dos Santos, Gilca Machado, Luciana. Então tem muitas mulheres negras escritoras que foram quando, como Maria Firmina, às vezes é embranquecida, outras é. esquecidas, completamente esquecidas. Ana dos Santos, você não sabe quem é. Ruth Guimarães, a gente não sabe. Né? Sim, 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 né? Que esteve exatamente. aqui, estava entre nós até ontem de manhã. Então, isso a gente precisa trabalhar a todo momento, todo momento. Homenagear as negras escritoras vivas e relembrar as É, nossas avós, nossas tias. E aí, é. querida, quero que você continue. Mas antes dessa história do Baobá, durante essa história do Baobá, ou principalmente durante a pandemia, você lança seu livro solo. Isso, Plínio, meu livro solo, que é o Cenas da Pandemia, essa capa linda, maravilhosa. Esse livro surgiu, Plínio, porque começou o isolamento, né? Eu já estava um tempo que eu não estava escrevendo muito, mesmo antes do isolamento. Mas aí, quando começou o isolamento, olha que loucura, né? Muita gente teve aquele bloqueio criativo quando começou a pandemia. Eu, quando começou, que eu fiquei presa em casa, eu e meu marido presos em casa, eu comecei a escrever uns mini contos, umas mini crônicas sobre coisas assim que eu via, que eu ouvia, que, né, ou que eu passava, porque era um momento tão assim incerto que a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia como agir. Então, assim, acho que a melhor forma de eu me organizar e não dar aquela surtada inicial foi escrevendo, né? E eu já tinha uma parceria com uma ilustradora, a Bruna Miranda, lá de Porto Alegre, que é minha cunhada, inclusive. Ela é uma ilustradora maravilhosa e a gente já tinha parceria em outros projetos. Aí, quando eu comecei a escrever essas crônicas, eu falei assim, ô Bruna, será que você não topa ilustrar esses textos? Porque daí eu publico nas redes sociais, publico no meu Instagram, no Facebook, né? E aí ela falou, ah, topo, vamos. Daí a gente começou com esse projeto, e aí, assim, sempre publicando, pelo menos, assim, a cada 15 dias publicando. Então, tiveram muitas, assim, que a gente publicou, né? E aí, Plínio, depois, sei lá, de umas 15 que eu já tinha publicado, porque cada uma tem duas ilustrações e duas histórias, né? Então, eu falava que era cada episódio tinha duas cenas, que eu tentava não fazer elas serem opostas, né? Mas elas se complementavam em algum lugar, né? Então, por exemplo, falava ali da aula online, colocava o ponto de vista da professora, colocava o ponto de vista de uma família que não tem Wi-Fi em casa, sabe? Ou, por exemplo, uma pesquisadora que está lá no laboratório tentando descobrir alguma coisa da Covid e uma pessoa que está na balada, sabe? Aquela momento. Então, eu tentava assim, tentar não fazer muito juízo de valor, assim, mas, né, deixar para quem lê resolver o que quer fazer. Aí até que um dia numa live, assim como a gente está aqui batendo esse papo online, a pessoa que estava conduzindo a live, que é a Carol Tomasi, ela falou assim, Samira, mas por que não faz virar um livro, Cenas da Pandemia? Eu falei, vamos ver, quem sabe, um dia e tal. Aí até que aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando. E aí um dia eu falei assim, eu vou perguntar para a Sandra, da Fêminas, se ela topa. Daí eu falei, Sandra, tô com uma ideia de fazer os Cenas da Pandemia virar livro. E com isso eu tô com já outros episódios inéditos, né, para também não fazer uma publicação para as redes sociais, né? E eu queria saber se você topa. Aí ela, topo, vamos, bora. E aí foi assim que começou essa loucura. E aí, assim, eu até fiz alguns eventos agora já também no ano passado, que lá em Porto Alegre, na Casa de Cultura do Mário Quintana, que é um lugar assim maravilhoso também. Eu nem acreditei quando
eu mandei. Na verdade, meu marido, que é meu produtor, mandou um e-mail assim: fazer o lançamento do livro Cenas da Pandemia na Casa de Cultura. Daí eles, ok, qual dia vocês querem? Aí a gente, como assim? É um lugar assim histórico lá em Porto Alegre, é um lugar maravilhoso. E aí eu fiz um evento lá e fiz um evento aqui, e os dois eram um livro sobre isolamento, feito no isolamento, né? Que é o que foi o Cenas da Pandemia. Então, assim, foi todo um processo completamente no isolamento, porque foi, assim, auge, né, de pandemia. Então, eu não vi a cara de ninguém, não vi a cara da Sandra, não vi a cara da ilustradora. Até quando eu fui buscar a primeira prova do livro na casa da ilustradora, ela só deixou na portaria, depois eu levei na portaria, assim, era só assim, sem contatos físicos, né? Só contatos virtuais. E aí, em março de 2021, o Cenas da Pandemia foi lançado em formato totalmente online. E logo depois eu descobri que eu tava com Covid, você acredita? Foi assim, a cena da minha pandemia, tipo, eu lançar o meu livro, Cenas da Pandemia, e descobri que ali uma semana depois eu tava com Covid. Então é isso, é esse livro que tá me rendendo frutos muito legais. Eu participei da Flip também com ele, não só com o Flores, participei de algumas rodas de conversa com cenas da pandemia e também muitos eventos online e muitas participações também em eventos em empresa, e tá me trazendo frutos assim muito lindos, né? Então é um livro que eu tenho muito carinho, e não é porque é meu, sabe, Plínio, mas ele é muito lindo. Ele é todo ilustrado e todo colorido. Olha só, vou mostrar um pouquinho para o pessoal ver. Ó, ele é todo colorido. Deixa eu te mostrar esse que eu falei da pesquisadora, que eu acho muito lindo. Olha só. Na verdade, é uma pesquisadora e o outro é a moça vendo fake news. O nome, a Bruna, a ilustradora, colocou no computador da moça vendo fake news. Vírus chinês. Genial. E aí foi isso, assim, que surgiu o solo, que é o Cenas da Pandemia. Sim, você vai ler um pedaço pra gente, um trecho, uma dupla, não sei. Vamos aproveitar, então, que a gente passou o tempo todo, né? Você falou da Antonieta, a gente falou né? Você falou dos seus pais, falei da minha mãe, das minhas tias. Eu vou ler o episódio 6, eu vou ler até ele completo, Por que favor. é a duplinha, e sempre antes do episódio tem um diálogo, né? Então, eu vou ler ele completo, tá? É o episódio 6. E esses professores, hein? São os preguiçosos de não quererem voltar a dar aula presencial. Logo, logo, tudo na cidade já vai voltar. Não entendo por que eles não podem também. As crianças já não aguentam mais ficar em casa. Será que os preguiçosos são eles? Aí a primeira história, que é a da professora. É que esse livro, ele funciona muito legal, texto e imagem, sabe? De você ir lendo o texto, olhando a imagem. Às vezes, muita gente me fala que primeiro olhava a imagem para tentar adivinhar o que estava escrito no texto, né? Que também achei uma dinâmica muito legal. Bom, ela continuava dando aulas à distância. Ainda não havia sido definido quando voltariam às salas, e isso estava deixando apreensiva. Apesar de ser uma professora da rede municipal, estava conseguindo se virar com a estrutura que tinha, mas sentia saudades dos seus alunos, da troca com eles e, às vezes, até da bagunça de que tanto reclamava. Claro que era bom curtir o silêncio da casa e ter algumas horas a mais para planejar as aulas, mas era impossível não ficar triste ao se lembrar que escolheu ser professora porque gostava do olho no olho, da empolgação para falar da língua portuguesa, de ver as carinhas se iluminando com cada descoberta. Também era uma luta diária lidar com tanto descaso do governo, com alunos sem estrutura para aulas online, e isso para ela era um desafio pessoal, ajudar as mães que estavam com dificuldades nessa tarefa. Tinha muito orgulho de ser professora e sabia que esses tempos eram difíceis, mas ainda tinha esperança de que um dia seu país valorizaria um ofício tão indispensável e bonito
que é o de ensinar. Aí agora a história, vou mostrar a ilustração para o pessoal também conseguir fazendo a imagem na cabeça. As aulas ainda estavam acontecendo à distância. Tudo nesse cenário se mostrava um desafio. Organizar os horários, fazer as lições e, o mais valioso, sempre lembrar às filhas que o conhecimento é o caminho da liberdade. Com apenas um celular velho e sem Wi-Fi para as aulas das duas meninas, ela muitas vezes não sabia o que fazer. O 4G acabava muito rápido e as recargas não eram suficientes para assistir aos vídeos ao vivo ou às gravações feitas pelas professoras. De vez em quando, perdia a motivação, dava vontade de desistir, mas sabia que não podia. As meninas precisavam daquilo para aprender. Chegou a se sentir uma mãe inferior por não conseguir dar conforto e estrutura para as filhas estudarem em casa. Mas, na verdade, ela estava fazendo tudo o que podia. A sua relação com as professoras era das melhores. Elas eram suas aliadas e contribuíam em muitas coisas. Além disso, ela tinha filhos, nas que por algum motivo não tinham como ajudar, nas mães que trabalham fora o dia todo. E assim, seguia firme naquela sua rotina, como a mestra que sempre foi. E é isso, o episódio 6. E aí, por aí vai o livro. Parabéns, querida, parabéns, parabéns. Então, uma licença, um copo d'água para você tomar e vamos lá agora na nossa, né? Já inauguramos, né? Já começamos, né? Com cenas da pandemia, mas já começamos agora com, né? Fazer essa estante preta. Vamos lá. E o primeiro livro dessa estante preta é da parceira Cristiane Sobral. Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. É uma seleção de poemas escrita por Cristiane Sobral, que é poeta, diretora, atriz, poetriz, né? Fecunda, né? Que também que nasce bem da necessidade, né? De falar desse ser mulher, ser pessoa, esse com lirismo, com denúncia, com reflexão, né? Todo um trabalho dessa escrita, né? Essa autoria negra feminina, né? Que a Cristiane Sobral faz muito bem. Essa é uma nova reimpressão, capa nova, pela editora Malê. Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Um outro é Alfabeto Negro, das autoras Rosa Margarida de Carvalho Rocha, Cristiane Agostinho. O Alfabeto Negro é um trabalho composto de um livro-texto, né, com ilustrações e manual do professor, que visa sensibilizar a questão dos brasileiros negros. De A a Z, figura múltiplas possibilidades, né, de palavras, das origens, elas, origem africana e que lado é, o tema, traz uma ótima, importante reflexão, né, e informação sobre o que é ser negro, é estar negro, né? Alfabeto Negro pela Masa Edições de Rosa Margarida Carvalho Rocha e Cristina Agostinho. E, por fim, a gente já estava lá falando de Florianópolis, trouxe também um contemporâneo de Antonieta de Barros, Gustavo Lacerda. Esse livro é uma pesquisa minuciosa feita por Fábio Garcia, né? Analisando, trazendo essa figura, né? Quem foi esse Gustavo Lacerda, esse negro, né? Que também trabalhou com literatura, jornalismo, inspirado também, né? Também inspirado e ali próximo, né? De Cruz de Souza e outros negros importantes. Ele fez o Gustavo de Lacerda fez parte de uma geração de escritores que tinham suas pautas de ideias republicanas, né? Principalmente separação do Estado e da Igreja, né? O sufrágio universal, uma questão que Antonieta trabalhou, principalmente o sufrágio universal, né, e ela trabalhou antes disso, o voto feminino, né? E essa publicação é pela editora Cruz de Souza, né, de Fábio Garcia. Então, Gustavo Lacerda, vida e obra de jornalista negro catarinense. Coleção Ensaios Afrobiográficos de Fábio Garcia. E é isso, né?
volto a falar, volto a pedir, por gentileza, assinem o canal, comentem, porque quanto mais vocês comentarem, mais, né, o Notas vai poder ser visto, mais pessoas poderão ver, palpitar e comentar, né? Deixe seus comentários, por gentileza. E aí vamos voltar a conversar com Samira. Querida, por favor, continue. E aí, Plínio, é isso. Aí, assim, depois com cenas da pandemia e também foi vindo outras antologias, né? E em breve a gente também vai ter mais novidades das flores de Baobá. E aí você convida a gente, todas as flores, para voltarem aqui quando a gente puder contar mais sobre a novidade, combinado? Não, mas lógico, né? Para fazer uma nova Kizumba, assim, que Foi foi, legal, né? não foi emocionante, né? E para quem não assistiu, procure e assistam, por gentileza, né? Foi, e vou fazer uma. Era uma história de 1 hora, vou falar 1 horinha, né? 1 horinha e pouquinho. Vamos lá falar, tá? Pediram, né, como organizar, né? Eu querendo organizar, né? Mas eu fiz aquela organização, tá lá. Aí no meio do caminho eu deixei, fiquei assistindo, foi 2 horas de puro deleite, Foi. emocionante, foi emocionante, Foi emocionante. tivemos Foi momentos, divertido foi também. divertido, foi divertido, foi muito gostoso, Foi gostoso. foi muito bacana mesmo, assim. Então, assim, a gente vai falar de nós mesmos. Bem, assistam essa conversa. E já está convidada. Então, quando vocês tiverem, vocês falam, olha, queremos. E nós marcamos. Perfeito, Combinadíssimo. perfeito, querido. Combinadíssimo. E aí eu queria mais um poema, se eu vou pedir um intervalo, mais dois. Então, Vamos, vou ler outro de Cadernos Negros. Esse também é do 43. E ele se chama Banjo Canção. Ainda escuto o banjo do meu vô, embalando minha mãe e suas irmãs, no terreiro da casa do interior, girando, girando as saias rodadas, enquanto gargalham a África e as pretas notas vindas de lá. Ainda vejo a elegância do meu vô, com seu chapéu alinhado, revelando sua origem. África, África, não escravidão, mas realeza e pompas, como um rei que conhece o seu trono. Ainda ouço as histórias do meu vô, colocando os filhos no colo, falando sobre suas ancestrais, fortes, poderosas e reluzentes, que ensinaram que mulher é rainha e a África está dentro de nós. Não te conheci, nem te ouvi, vô. Só te vi preto e branco nas fotografias. Mas cada vez que penso em raízes, vejo sua imagem, preta e brilhante. Numa mão, o banjo, na outra, África. muito lindo, muito bacana, muito bacana mesmo, assim. Pedir essa licença agora, e a gente já está chegando nesses nossos momentos de encerrar essa boa conversa, porque vai ter mais, né? As flores vão voltar. E aí, assim, está sendo muito interessante, porque eu estou chamando as pessoas para conversa, elas estão aparecendo, então acabei de falar do livro. Então, a minha sugestão é para vocês reverem essa conversa que nós tivemos com o Fábio Garcia ano passado. Muito bacana que ele fala dessa, toda essa pesquisa dele, desse trabalho, dessa questão de resgate, né? Do que é se ser negro em Santa Catarina, né? E é muito interessante, muito importante, vale muito a pena. Vai estar aqui, está nos comentários. Isso. E é isso, querida. Agradeço muito a sua gentileza, sua paciência de vir conversar, suas despedidas, ainda quero um texto, mas, querida, então, deixar claro, demorou, mas foi uma delícia. Ai, foi muito bom. Muito obrigado mesmo, querida. Foi muito bom. As agendas e rolou. E agradeço demais o convite. Sempre assisto os vídeos dos convidados, das convidadas.
E é um lugar que é de muita troca, né, Plínio? É de muito enriquecimento mesmo. É, esse espaço que você dá a essas pessoas e os papos que surgem daqui é de muita riqueza sempre. Então, obrigada nós, né, por você dar espaço para gente e manter ele com tanto carinho, né, e tanto trabalho duro também, né, Plínio? Ah, não, esse tem, mas tem uns ganhos, e assim, tem umas coisas que a gente encaixa, e no meio disso, nossa, encaixou legal, e é bacana, e você vem com a história da professora, eu tinha escolhido a Antonieta, tem essa minha história, e tem isso. Então, esses encaixes são muito bacanas, são melhor da conversa. Muito obrigado, Sim. querida. Tá, quero um poema seu, por favor. Para a gente encerrar? Por gentileza. Não, para dar um Então, gostinho para todo mundo falar assim, a melhor entrevistada sua foi a Samira, quero que ela volte. Sabe assim, né? Para que os Plínio, haters falam, olha, não, tire ela, imagina, lá, não tire os mineiros, né? Sabe assim, para que a gente fazer a causar. caravana de Conselheiro Lafayette. Exatamente. Ó, pede para o conselheiro Lafayette em peso, fala, volte, Samira, por favor. Ó, eu vou ler então para a gente fechar, já que eu falei que esse foi o lugar que foi da minha primeira publicação. Então, acho que nada mais justo do que a gente fechar também com Cadernos Negros, né, Sim, Plínio? por gentileza. Aí dá o serviço. Cadernos Negros, qual editora, como é que é? Cadernos Negros 41, publicado sempre pelo Quilomboje, e todo ano, um ano é poema, um outro é conto, um ano é poema, outro é conto. Já existe há mais de 40 anos essa resistência literária que é o Cadernos Negros. E esse poema se chama Eu, Lágrima e Dente. Da pele, sinto escorrer o barro. Dos quadris, o barulho dos tambores. Da língua, o grito seco. Dos dedos, as palavras não ditas. A força pulsa recém-chegada, escondida entre calares, perdida entre malícias, afogada em água clara. Sou feita de lágrima e dente, afagos tristes e carícias longas, amparada pelas ancestrais e carregada por pernas teimosas. Não sou luz da noite, mas tenho a lua em mim. Na mistura da pele, sinto ecoar de liberdade e sonho. Dizem que sou completa de flores, mas nas minhas veias provo a dureza dos espinhos. Cadernos Negros 41. Samira Calais. Samira Calais. Exatamente. Queridas, queridos, muito obrigado pela paciência. Samira, muito obrigado. Agradeço a todas. E aí eu faço aqueles pedidos. Divulgue o canal, divulgue essa conversa. Nos comentários, vocês, por que você não traz tal pessoa? Porque, sabe assim, porque daí a gente façam essas sugestões, né? Curte, compartilha, né? Curte, compartilha e tá, e comente, assim, aquela história toda. Ligue para mim, não ligue para ele. Até, querida. Tudo de bom. Muito obrigado, querida. Beijo. Tchau.